A melhor no Flamengo. Felipe Luiz tirando carta da manga para vencer o Racing. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. Minha parceira rubro-negra, chegou o grande dia, chegou o dia de Flamengo e Racing no Maracanã e a ansiedade, ela transborda de uma maneira para essa semifinal da Libertadores e é inaceitável que não corram, que não saiam exauridos, que não saiam... sabe, não sei nem definir isso hoje que precisa acontecer dentro do campo no sentido da entrega do time, porque precisa vencer e é o que eu sempre falo, o resultado não dá para controlar. Agora, o desempenho e a entrega que você vai jogar no gramado, isso aí você tem controle. Aliás, está no controle de todos aqueles e eu não tenho a menor dúvida que se o Flamengo se entregar ao máximo hoje, a gente vai sair com uma boa vitória do Maracanã para ir decidir na quarta-feira que vem, lá em Avejaneda. Aliás, estaremos em Avejaneda para fazer essa cobertura. Hoje é um dia mais do que especial, até copo especial hoje estará à venda no Maracanã, custará R$20, todo personalizado da Libertadores da América. O zagueiro Iago, das categorias de base do Flamengo, subiu para o profissional e vai ficar à disposição aí em razão da situação do Léo Ortiz, que eu vou atualizar aqui no vídeo para vocês, beleza? A torcida do Racing veio, tá? Parece que lotaram lá o entorno do hotel que o clube argentino está hospedado aqui na cidade do Rio de Janeiro, lá no Windsor Hotel. E aqui não tem história, vamos lá fazer foguetão. Meu irmão, o que se resolve é dentro do campo. Estudiante fez foguetão, não adianta nada. Flamengo, em 2017, fez foguetório lá no hotel do rival do Racing, Independente, na final da Sul-Americana. Não adianta nada. O negócio é jogar bola, é jogar sério, é entrar firme. Não pensem de maneira nenhuma que o Racing trata o campeonato argentino, a Copa da Argentina, que foi eliminado por River Plate, da mesma maneira que trata a Libertadores, porque não é. Eles estão há mais de 20 anos sem chegar a uma semifinal de Copa Libertadores da América, então esse jogo ele necessita de mobilização, naturalmente, concentração dentro de campo, além, é claro, de taticamente, tecnicamente, o time estar bem. Torcedores do Flamengo farão um ato de apoio na saída do CT Ninho do Urubu a partir das 6 horas da tarde, no momento em que o ônibus do clube sair do CT rumo ao estádio no Maracanã para essa partida diante da equipe do Racing. Então vai ser apoio desde o momento do Flamengo sair do centro de treinamento até o Maracanã. Eu vou sair cedíssimo aqui de casa, tem até uma consulta para fazer, mas da consulta já vou pegar, já falei com o Gordola, já falei com o WL, todo mundo, e já vamos partir para o Maracanã bem cedinho mesmo para fazer aquela arrumação, aquela coisa toda da cobertura e da Pedrão RNTV. Você tem que acompanhar esse jogo da Pedrão RNTV. Eu sei que vai passar na Globo, não sei na onde, mas escuta o áudio da Pedrão RNTV que você vai ficar maravilhado, beleza? Os torcedores rubro-negros querem transformar o momento em uma grande demonstração de confiança e incentivo ao elenco. Horas antes da partida de ida da Copa Libertadores, vai ter uma grande festa no estádio. As torcidas organizadas do Flamengo, torcedor no geral do Flamengo, mas sobretudo as organizadas que organizam essas festas também, fizeram um grande trabalho no Maracanã. Cerca de 64 mil placas de mosaico estarão disponíveis para o torcedor levantar e fazer aquela linda festa no mosaico. E aí
você tem, naturalmente, algumas regras, eu vou passar aqui, acho até que o Flamengo poderia divulgar isso também, porque muita gente fica confusa ali. O lado colorido é sempre pro alto, as instruções para baixo. Pô, é óbvio, né? Mas tem que avisar, tá? Tem que avisar. Entre as regras que as torcidas falam é o seguinte: entre cedo, não aglomere nas escadas para o mosaico não ficar falhado, ocupe uma cadeira vazia, não retire as placas do lugar, levante a placa somente na entrada do time para o jogo. Então, antes nem pensar de levantar a placa, levante somente na entrada do time ao jogo para fazer uma linda festa no estádio do Maracanã. Assim como foi no domingo, não teve mosaico, mas teve as bandeirolas, né? As famosas bandeirolas no jogo do domingo contra o Palmeiras, e foi assim uma coisa linda. A equipe do Racing, tecnicamente, é mais frágil que a do Palmeiras, entretanto, eles completam essa fragilidade financeira também, de certa forma, técnica, tática, com vontade, com garra. É isso que levou o Racing até esse momento. Eles eliminaram o Peñarol nas oitavas, placar bem apertado, e eliminaram o Vélez. Não foi tão apertado, acabou que o Vélez teve um jogador expulso no primeiro tempo, no José Amalfitani. Eles venceram no José Amalfitani e venceram jogando lá no El Cilindro também, por 1-0. Então, estão nas semifinais da Copa Libertadores. É uma equipe de muita ligação direta, não é exatamente uma equipe de posse de bola, de toque refinado de bola. Muita ligação direta, sobretudo no centroavante deles, que é o tal do Maravilha Martínez. O Flamengo tem que tomar cuidado com esse jogador. Já passou por terras brasileiras, jogou no Curitiba, mas sem grande destaque. Já foi até preso, pelo que eu fiquei sabendo. Depois foi inocentado, não sei exatamente, ali da pena na Argentina, e deu a volta por cima e tá no bom momento no Racing, então tem que tomar cuidado. A equipe que mais lança bolas longas na Libertadores é o Racing. O Estudiantes, que o Flamengo pegou e enfrentou, era a segunda equipe, e o Racing é a primeira equipe que mais faz isso. Não, o Flamengo, que joga com essas linhas altas naturalmente para pressionar o adversário no campo dele, e é dessa forma, evidentemente, que o Flamengo precisa se comportar para vencer o time argentino. Tem que tomar cuidado com essa lançada, né, por trás dos zagueiros da linha defensiva do Flamengo, porque senão pode acabar tomando ali um contra-ataque em função de um lançamento longo. É de suma importância que o Flamengo faça, no mínimo, vou botar aí por baixo, 2-0 em casa, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer em mata-mata de Libertadores, ainda nessa Libertadores. Aliás, o único jogo no Maracanã da Libertadores que o Flamengo venceu por 2 gols de diferença foi a LDU. Na fase de grupos, né, o Flamengo venceu a LDU por 2 gols de diferença, foi 2-0 ali para o Flamengo naquela oportunidade. Não venceu o Tátira em casa por 2-0, foi 1-0 ali, rapaz, uma tensão danada. Venceu a LDU por 2-0, foi a única equipe, como eu disse. A partir do momento, o Central Córdoba, o Flamengo perdeu, não vamos nem falar disso aí. Nas oitavas vence por 1-0, nas quartas vence por 2-1, era para ser 2-0, né? Mas o juizão dá uma mãozinha lá pro Estudiante. Tomara que seja agora na semi, porque é a última partida do Flamengo em casa pela Libertadores. Depois tem a semi lá no El Cilindro, e aí a final em Lima, mas o negócio tá feio lá em Lima, tá? Tem atualizações, inclusive, sobre isso, então é muito importante fazer isso. O Flamengo tem um bom aproveitamento, apesar da dificuldade evidente. O Flamengo tem um bom aproveitamento contra equipes argentinas na história recente da Copa Libertadores da América. O Flamengo eliminou o Estudiantes recentemente, o Flamengo eliminou o Vélez com um placar assim irretocável, 4-0 fora de casa, 2-1 em casa. Ao todo, o Flamengo versus argentinos na Libertadores, isso em 27 jogos, são 14 vitórias do Flamengo, 9 empates, 4 derrotas, 50 gols marcados, 28 sofridos,
um aproveitamento de 62,9%. Então o Flamengo, venceu um argentino na final da Libertadores de 2019, o River Plate por virada, aquela virada espetacular. Então, apesar, né, da dificuldade de sempre de enfrentar o argentino, o Flamengo ele tem, de fato, um bom aproveitamento. O Agustín Rossi, no histórico recente, né, conseguiu eliminar o Racing, jogando pela equipe do Boca Juniors, na Copa da Liga de 2022, né, no ano que o Flamengo vence a Libertadores pela terceira vez, inclusive ele pegando pênalti na decisão por pênalti, né? Ele deu entrevista à Flá TV, a ESPN, aliás, e falou: posso falar que em 2022, quando a gente se enfrentou no Boca na Copa da Liga, os eliminamos nas semifinais nos pênaltis, então minha última lembrança contra eles foi boa, então é importante, é bacana a gente ter um goleiro que é argentino, conhece o adversário, conhece a história do adversário, certamente sabe do momento do adversário, então vai ajudar naturalmente a equipe ali em alguns pormenores. Sobre escalação, torcedor, temos aqui a informação que o Léo Ortiz treinou normal, ontem mesmo no vídeo da tarde, né, tarde/noite, porque eu cometi a falha, uma falha terrível de que eu fiz o vídeo, aí eu tava com sono, fui dormir, esqueci de postar o vídeo. É mole? É brincadeira. E aí eu postei o vídeo só de tarde, mas não vai acontecer mais isso aí. O Léo Ortiz treinou normalmente, o que aumentou as chances dele jogar. O zagueiro fez apenas parte da atividade com o grupo e será reavaliado nessa quarta-feira para entender se tem condições ou não de enfrentar o Racing, mas de bate-pronto já falo para vocês aqui que muito provavelmente ele vai para a partida, não quer ficar de fora de um tipo de jogo como esse. O zagueiro se representou bem na última segunda-feira, há 2 dias atrás, após sofrer o estiramento no tornozelo direito. Ele fez tratamento no Ninho em casa para acelerar a recuperação. Na última terça, ontem, foi ao campo com os companheiros para fazer parte da atividade. O atleta será reavaliado, mas o clube, o Flamengo como instituição e o jogador estão otimistas. A tendência é que o Felipe Luiz utilize novamente a formação que venceu o Palmeiras, né, na última partida. Se a expectativa se confirmar e o Ortiz foi relacionado, ele deve ser o titular, naturalmente, ao lado do Léo Pereira. Pedrão, mas se o cara estiver sentindo uma irresponsabilidade, coisa e tal... Gente, pelo que eu fiquei sabendo, se estiver sentindo, não vai pro jogo. Se vai pro jogo, é porque tá bem do tornozelo. Foi mais ali, digamos assim, um susto na partida contra o Palmeiras do que algo grave, algo seríssimo assim. E, cara, de fato, né, se forçar seria irresponsabilidade, porque no movimento caminhar é uma coisa, agora no movimento da corrida, que exige explosão, para ele empurrar o chão de forma mais contundente, ele força mais o tornozelo. Então espero realmente que esteja tudo certo. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro argentino Agustín Rossi, na lateral direita Emerson Royal, que falhou, é verdade, no último gol do Palmeiras, mas eu achei que ele fez uma boa partida, não achei que ele fez uma partida ruim não, achei que ele marcou bem ali pelo lado direito. Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda, Eric Pulgar e Jorginho na minha cancha do Flamengo, a dupla de volantes de Arrascaeta, Luiz Araújo caindo pelo lado direito, Samuel Lino vai permanecer na equipe caindo pelo lado esquerdo e Pedro de centroavante. Pedrão, Samuel Lino tá mal demais. O que é isso, minha gente? A informação que eu tenho é que ele vai insistir no Samuel Lino. Aquela coisa, custou 20 milhões de euros, ele tem confiança no jogador, diz que está treinando bem, realmente nas últimas partidas vem deixando muito a desejar. Acho realmente que ele está sem confiança, precisa readquirir essa confiança aí para parar de atrapalhar o Flamengo, né? Porque tá atrapalhando. Chegou bem demais, ousado, driblando, riscando para lá e para cá, mas depois a confiança dele caiu bastante, crítica da torcida, o que é inerente à atividade de jogador de futebol, principalmente se for do Flamengo, então tem que conviver com as críticas, não tem jeito, tem que conviver com o contraditório, com o divergente. Então assim, meus amigos, o único desfalque para a partida de hoje é o atacante Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão muscular
no quadril, e aí o Flamengo, quem sabe, pode contar com ele para o jogo da volta, o que não é provável, certo mesmo é que ele volte após 21 dias cumpridos da lesão dele contra o Botafogo, que foi na quarta-feira passada, né, há 7 dias atrás, então mais 2 semanas aí, pelo menos, de recuperação pro jogador, pro Everton Cebolinha, beleza? Eu tava vendo o jogo do Atlético ontem contra o Del Valle, acabou com o Atlético no finalzinho, empatou o jogo, tava 1-0 Del Valle, mas voltando a falar de final de Libertadores, o presidente peruano, através de um anúncio oficial, declarou estado de emergência por 30 dias na capital do Peru, Lima, e na cidade de Callao, na região metropolitana. O anúncio ocorreu em um pronunciamento de 50 segundos do líder peruano. A medida visa combater a onda de insegurança no país, informa o governo peruano. Acho que a Conmebol está correndo um risco muito grande em manter essa final aí em Lima. Já tinha que ter tirado essa final de lá, já tinha que ter botado por Paraguai. Além de ser mais perto, dá para ir de carro. Lima também dá, mas, pô, longe pra cacete. Além de tudo isso, né, digamos assim, tá um clima de incerteza, tá se ensaiando aí um novo 2019, né? 2019 foi assim mesmo. Não, vai ser em Santiago, vai ser aí protesto, fechamento de rua, não, vai ser. Em cima da hora, a Conmebol mudou para Lima. Agora é Lima, que não tá dando, né? Enfim, acho que até para facilitar. Os times, eles estão nem aí. Tem voo fretado. A Leila tem avião, o Flamengo freta voo. Cara, quer ir para onde? Para Marte, para jogar? O Flamengo vai, entendeu? Agora, nós, torcedores, se não define logo, fica uma situação que a passagem só vai, enfim, né? E vai ficar ruim para Conmebol, porque o público também é afetado. Pessoal, negócio é o seguinte, o senhor Fernando Praz, no Seleção Sport TV, emulou o comentário do senhor André Rizek, dizendo que o Felipe Luiz decepcionou ele, porque ele achava que o Felipe Luiz era diferente, porque o Felipe Luiz não reclamava de arbitragem, porque o Felipe Luiz era um oásis no futebol brasileiro e que ele estar falando da arbitragem e falar do Palmeiras, ainda mais do Palmeiras dele, do Fernando Praz, acabou sendo consumido pela onda do sistema. Meu querido Fernando Praz e André Rizek, se não mudar o sistema, vai continuar assim. Porque senão o outro treinador se utiliza do sistema, coloca pressão na arbitragem e a gente fica igual um bobo. E depois que for campeão, ninguém vai lembrar disso. Não, porque o Abel tem um plano, o Abel Ferreira é estratégico e coisa e tal. Ninguém vai lembrar dessa história da carochinha. Pessoal, artilheiro do Racing em alerta, pessoal. O tal do Adrian Maravilha Martínez, que é o artilheiro da Libertadores, está pendurado para o confronto de hoje e se porventura tomar um cartão amarelo, não joga na volta, torcedor. Pois é, ele tá com esse cartão amarelo, diz que tá preocupado em não tomar esse cartão amarelo. Ele fez 20 gols e tem 3 assistências em 37 partidas na atual temporada. Aliás, tem outros atletas do Racing também que estão pendurados, que podem tomar cartão e ficar fora, mas o principal deles é esse rapaz aí, o Maravilha Martínez. Então talvez seja uma boa estratégia ali, né? Ele tomar um amarelinho ali, né? Seria bueníssimo, né? Digamos assim. Pessoal, vai dar tudo certo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Ainda tem um vídeo da tarde, Pedrão RNTV. Tamo junto, saudações rubro-negras.